Olá, tudo bem? Que Jesus Cristo, que é a nossa paz, continue reinando no seu coração. Estamos em um período em que se é comemorado em toda a cristandade a Páscoa, que tem um sentido muito profundo para nós, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E isso significa dizer que o último mal irremediável, as pessoas dizem que há jeito para tudo, menos para a morte, mas Jesus arrumou um jeito. Isso quer dizer que, por mais que a situação seja caótica, por mais que haja um cataclisma, pandemias ou crises econômicas, seja lá o que assole o povo de Deus, como essa pandemia de Covid-19, a morte não tem um ponto final. Jesus está vivo e Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com Ele em glória. Então você não pode ficar desesperado. A esperança não pode escapar de você, porque permanecem a fé e a esperança e o amor sobre a sua vida. Jesus Cristo continua reinando, Ele está vivo e Ele vai fazer você vencer até o último dia. Por isso, ainda não é o fim, não desista. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que muito falam no meu coração, que muito já me fez persistir, perseverar, porque chegam momentos em nossas vidas que nós desanimamos, que a gente quer deixar tudo para trás, jogar tudo para o alto e desistir. Mas esse texto muitas vezes me fez perseverar, persistir no caminho do Senhor e no ministério que Deus colocou sobre a minha vida. Por isso eu gostaria de compartilhar esse texto com você, que é o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 57. Evangelho de Jesus Cristo, de modo que nos registrou. Mateus, capítulo 26, versículo 57. O texto diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Grave isso no seu coração. Pedro estava seguindo Jesus ao longe para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Nós percebemos no texto uma aliança inescrupulosa, um plano maquiavélico para tirar a vida de Jesus, para calar-lhe a voz e encerrar o seu ministério, o seu chamado. Essas autoridades religiosas achavam que tinham controle da situação. Afinal de contas, aquele que estava tumultuando o povo, aquele que estava tecendo discursos contra eles mesmos, afinal a pedra no sapato seria retirada. Iriam colocar um fim naquele que estava incomodando o seu poder, aquele que estava questionando a autoridade desses falsos líderes, inclusive Caifás, o sumo sacerdote, um sumo sacerdote totalmente corrupto, aliado ao Império Romano. E eles teceram um plano, teceram teias para impedir o ministério de Jesus Cristo. E até mesmo Pedro viu isso. Pedro acompanhou o ministério de Jesus, viu várias coisas acontecerem, coisas inexplicáveis, coisas extraordinárias, mas chegou o momento em que a sua força não pôde deter a turba de guardas do Sinédrio vindo prender Jesus Cristo. Por mais que ele tenha se esforçado,
não pôde impedir a prisão de Jesus Cristo. E parece que nesse momento os sonhos de Pedro se acabaram, que a esperança estava indo embora. E Pedro acompanha de longe Jesus Cristo para ver o fim. Ele acreditava que era o final de tudo, mas nós conhecemos o texto, conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que esses homens simples, que tinham a pretensão de deter Jesus Cristo, não podiam deter aquilo que é imbatível, aquilo que é incontrolável, o poder que só pode vir dos céus, o poder que Jesus Cristo tinha, poder inclusive sobre a morte. Achavam que podiam pôr término ao ministério de Jesus Cristo, matando aquele que é o autor da vida. Que pretensão! Mas Jesus Cristo mostrou, através da sua ressurreição, que nem a morte pode deter o seu poder, nem a morte pode deter o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que há situações que se levantam contra nós, que muitas vezes, assim como Pedro, faz-nos perder a esperança. Crises no casamento, desemprego, muitas vezes crise econômica, doenças, palavras e falhas que cometeram contra nós, nos fazem muitas vezes desistir do chamado de Deus e deixar o nosso ministério para trás e abandonar o nosso chamado. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Pedro, após passar por esse momento, ele no meio dos serventuários do templo, ao redor de uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, antes do amanhecer, Pedro nega Jesus, aquele que disse que estaria com Jesus por o resto da vida, aquele que disse que até para a morte iria com seu mestre. Agora nega Jesus 3 vezes de maneira covarde. Eu não critico essa postura de Pedro, porque talvez eu faria a mesma coisa. Vendo os sonhos se destruírem, a derrocada talvez ali do ministério grandioso de 3 anos, talvez me faria negar também o meu mestre. E não é verdade que muitas vezes nós negamos Jesus em nossas atitudes? Muitas vezes negamos Jesus com o nosso pensamento. Muitas vezes negamos Jesus abandonando aquilo que Jesus tem para nós. E Pedro estava naquele momento decepcionado. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Não desista. Talvez você tenha deixado os caminhos do Senhor e tem vivido a sua própria vida, os seus próprios interesses. Talvez você ouviu palavras e se decepcionou porque muitas pessoas acham que têm o controle das nossas vidas. Assim como os fariseus, o sumo sacerdote, achavam que tinham o controle da situação, muitas vezes as pessoas querem nos taxar, dizer qual é o nosso fim, falar que nós não temos capacidades, que nós não vamos vencer, ou que a sua família é ruim, você nunca vai ser alguém, ou que você é limitado, você não sabe falar da maneira correta, você não é capaz, e por isso você não é capaz de alcançar os seus sonhos e projetos esses que muitas vezes Deus colocou sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Somente Jesus, que é o Todo-Poderoso, tem o controle da situação, e Ele é o que tem o verdadeiro diagnóstico para você. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Somente Ele é o soberano e somente Ele pode tecer e escrever a sua trajetória. Por isso, não desiste. Volte de onde você parou. Eu não sei o que te fez parar, o que te fez desistir, mas muitas vezes coisas aconteceram comigo e eu quis parar também. Eu quis jogar tudo pro alto, eu quis desistir, mas o Senhor está falando ao teu coração: não desista, persevere, permaneça no caminho que o Senhor te colocou, não desista dos seus sonhos, não deixe de estar no centro da vontade de Deus. Pois somente assim você terá plena felicidade, somente assim você será bem-aventurado, terá felicidade profunda em Deus, se você se alinhar aos propósitos de Deus. Por isso, não desista. Ainda não é o fim, não abandone também o seu ministério. Após Pedro ter negado a Jesus Cristo e de saber, às vezes pelas mulheres, que Jesus ressuscitou, de alguns no caminho de Emaús também falarem que Jesus ressuscitou, Pedro está com os discípulos, ao do lago Tiberíades, e ele decide: vou pescar. Isso é muito simbólico, porque Pedro e os discípulos foram chamados a serem pescadores de homens.
e Pedro volta à sua antiga rede, Pedro volta ao seu antigo barco para ser pescadores de peixe. E lá ele nada pega, ele encontra Jesus, o texto é bastante conhecido, e Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? E diz 3 vezes, e ali de maneira inquietante e incômoda, né? Às vezes de maneira triste, Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo. E ali Jesus restaura o ministério de Pedro. E Jesus diz: olha, você mesmo se vestia, mas outros irão te vestir e irão te levar a lugares aos quais você não quer ir, mostrando que Pedro não tinha mais o controle sobre a sua vida, mas agora ele viveria para Deus, em nome do chamado que Deus estava fazendo sobre a vida dele, em nome da missão de ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei o que te fez duvidar do ministério que Deus tem na sua vida. Eu não sei o que te fez, talvez, abandonar o ministério que Deus colocou. Talvez você, há tempos, não prega mais a palavra de Deus. Talvez há tempos você não canta e não louva ao Senhor. Talvez há tempos você deixa de servir ao Senhor no seu ministério. E você se decepcionou e abandonou tudo e falhou. Nós falhamos, querido, nós tropeçamos. Mas Deus conhece o barro que Ele usou para te fazer. Deus conhece as suas limitações, as suas fraquezas, e Ele te chamou mesmo assim. Por isso, não desista do seu ministério. Ele te chamou para exercer o seu chamado nesse momento, nessa geração. Por isso, não abandone a sua fé. Não desista do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Não volte para as antigas ferramentas, para as antigas práticas, para as antigas redes da sua vida, mas tenha as ferramentas que Jesus colocou nas suas mãos e não desista, não volte atrás. Ainda não é o fim. Não abandone o seu ministério. Eu gosto muito do filme Rocky, né, o Lutador. Ele costuma dizer sempre assim: olha, ainda não soou o gongo, só acaba quando acaba. Ou seja, não é o que a vida faz a você que vai fazer você desistir, mas é o quanto você permanece e persevera naquilo que você propôs a fazer. Não é o fim, permaneça no caminho do Senhor. Ainda não é o fim, porque Jesus Cristo venceu. O texto diz que Jesus afirma: e verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. As autoridades religiosas da época tinham a pretensão de ter o controle da vida de Jesus, aquele que é o autor da vida. Mas Jesus diz a eles: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Isso quer dizer a nós que Jesus tem o controle da situação. Ele reina. Você serve aquele que está vivo. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a uma estátua. Você não serve a um Jesus com mãos de pedra, assim como o nosso Cristo Redentor aqui do Rio. Olhos vazios, olhos de concreto. Mas você serve a um Jesus de carne e osso. Um Jesus que está vivo, que está atento às dores e aos sofrimentos que você vive. Está atento ao que acontece com você. Ele tem olhos como chama de fogo e não olhos vazios de concreto, distantes, mas olhos que penetram a sua dor, olhos que acompanham o seu sofrimento, que veem a sua limitação. Por isso, não desista, o seu rei vive e ele reina sobre todo problema, sobre toda pandemia, sobre todo coronavírus, desemprego, crise econômica. Ele reina e continua atento aos seus passos e ao seu caminhar. Existe uma frase do Fernando Sabino que eu gosto muito, é que no fim tudo dá certo. E se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Nós temos uma viva esperança, querido. Apesar de toda a dor e por mais que venhamos a morrer, nós cremos que no último dia seremos ressuscitados com grande glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor será retirado, toda fraqueza, toda corrupção será revestida de incorruptibilidade, aquilo que é imperfeito será revestido de perfeição e viveremos com o Senhor eternamente. A escravidão do Egito não era o fim do povo de Deus.
A cova não foi o fim para Daniel. O poço de lama não foi o fim para o profeta Jeremias. A fornalha de fogo ardente não foi o fim para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim também, essa situação que você está vivendo não é o fim da sua vida, do seu ministério, da sua família. Muitos estão prestes a abandonar o seu casamento, a destruir a sua família. Muitos estão prestes a tirar a própria vida, achando que a situação é tão desesperadora que não há mais solução. Mas eu quero dizer para você, ainda não é o fim. Creia, porque o nosso Senhor ressuscitou. Celebramos a Páscoa nesse momento. O nosso Deus está vivo. Por isso, não é o fim para você. Tenha essa viva esperança. Continue crendo que o Senhor Jesus Cristo ainda está vivo. Deus te abençoe.